Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar alguns 2 ou 3 relatos de Maledite para vocês neste Maledite Day, Maledite Night, enfim. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Já vou pedindo para deixar o like no vídeo se gosta do canal, se curte os relatos de Maledite, já deixa o seu like aí no vídeo, ok? E não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? E olha, tem caixa assombrada ainda disponível com o tema Alien. Corre antes que você fique sem. Aproveita, tá? Tá bem legal a caixa. E vamos então começar aqui com um relato de Maledite, é claro. Esse relato, na verdade, não tem título. E aí eu acabei dando esse título para ele de Irmã Maledite. Vamos ver? Vamos lá. Olá, Ana. Eu conheço e acompanho o seu canal desde os primeiros vídeos de relatos. Eu sou da época do relato 200. Eu, desde sempre, amei ouvir os relatos e sempre quis enviar, sempre quis enviar um eu mesma. Mas na época eu ainda era nova demais para saber sobre essas histórias. E tô tirando pelinho de gato, de blusa. Acho que eu limpei o óculos com alguma blusa, sei lá o que. Aí enchi de pelo. Aí eles ficam me incomodando enquanto eu falo. Pronto. Então, eu queria enviar um relato eu mesma, mas na época ainda era muito nova para saber sobre as histórias sobrenaturais da minha família. E bem, agora que a idade chegou, eu tenho mais relatos do que desejaria para contar. Todos os nomes estão trocados, então pode ler sem medo. Esse relato é sobre a minha mãe e a irmã Maledite dela. Então, a partir de agora, o relato será na perspectiva dela. Então, agora é a mãe dela contando essa história. Eu nasci e cresci na cidade tal, no interior de Pernambuco. Uma cidade bem humilde, mas com muitas pessoas boas. Eu sou a filha mais nova de 3 meninas. A mais velha, Sara, a do meio, Maledite, e eu, Chloe. Todas com 2 anos de diferença de idade uma para outra. A minha mãe fazia parte de um centro de macumba. Então, desde sempre, eu já tinha contato com esse mundo. Mas o meu tio, irmão do meu pai, foi a pessoa que me iniciou na igreja evangélica, junto de Sara, que assim como eu, nunca gostou muito desse negócio de magia aí. Mas Maledite, ao contrário de nós, sempre foi mais achegada para esse lado. Maledite sempre foi menor e mais fraca do que Sara, que sempre foi bem forte e corpulenta. Então, como não podia perturbar Sara sem levar uma surra como retorno, sobrava para mim, a caçula. Maledite sempre foi bem amiga minha, mas sempre com um jeito meio ácido. Um exemplo disso foi quando eu tive um dos meus primeiros crushzinhos. Ele era 2 anos mais velho que eu e era uma gracinha. Mas eu, muito tímida, nunca tive coragem para falar com ele. Então apenas o admirava de longe. Maledite sempre falava coisas meio maldosas para mim quanto a isso, dizendo tipo... por que acha que ele gostaria de você? Ou ainda, se não se declarar, eu pego ele para mim. E foi dito e feito. Eu, tímida, nunca consegui me declarar para ele. E então, nisso, Maledite começou a jogar o seu charme para ele. Com os cabelos curtos e lisos e o corpo todo delicado. É claro que ele gostou dela. E eu apenas assisti de longe, com meu coração completamente partido. Eu chorei por dias por causa disso. Não por causa do menino, mas sim porque a minha própria irmã tinha feito isso. E isso simplesmente quebrou meu coração. Os anos foram passando e a caçula, Franzina, começou a crescer e a ganhar corpo. Fui ganhando mais curvas e os meus cachos ganharam um volume lindo, com cabelos que chegavam passavam da cintura. Não querendo me gabar, mas realmente eu era uma moça que chamava a atenção. Sara me perturbava, me chamando de Mona Lisa e brincando, falando que eu ia roubar todos os meninos agora. Brincadeira de irmãs.
Mas Maledite não gostou nada disso, já que não podia mais me ridicularizar. Quando tinha os meus 20 anos, a minha mãe e o meu pai já haviam falecido, ambos. Com 20 anos, minha mãe e meu pai já haviam falecido e eu morava apenas com as minhas irmãs. Na época, eu trabalhava em um mercado e foi lá que eu conheci Evil, ou Evil. Eu vou chamar aqui de Evil. E foi lá que eu conheci Evil, um rapaz doce e que chamou minha atenção, assim como eu chamei a atenção dele. Ele vinha quase todos os dias comprar alguma coisa no mercado e dizia abertamente que fazia isso só para poder me ver. E eu, toda boba, me derretia com isso. O tempo foi passando e depois de alguns meses já estávamos namorando. Evil era lindo aos meus olhos, mas tenho que admitir que a beleza dele não era algo que atraía muitos. Atraía muito pouco, na verdade. Mas mesmo assim, Maledite começou a tentar seduzir ele, entrando no meio das nossas conversas, tocando nele de maneira meio indiscreta, o que sempre o deixou bem desconfortável, já que ele não entendia o motivo de tais coisas assim que ela fazia. Quando já estávamos com 1 ano de namoro, eu me mudei para uma casa que ficava em cima de uma pequena padaria, onde eu passei a trabalhar. Para subir até a casa, você tinha que passar por um corredor que ficava na lateral, na esquina, sendo que uma parte do muro ficava para o lado da rua. Aí ela desenhou aqui para exemplificar, né? Então ficava, vamos dizer, a padaria aqui e a casa em cima. E aqui do lado tinha um portão, onde você passava por um corredor para subir a escada e chegar aqui no andar de cima. E aqui também era um muro, que era uma esquina, assim, sabe? Bom, em uma noite estávamos eu e Evil no sofá, assistindo o filme, quando escutamos um som muito alto de vidro quebrando no corredor. Nos assustamos e fomos ver o que era, o que tinha feito aquele barulho. E quando saímos, vimos uma garrafa de vidro quebrada quase no pé da escada que levava para casa. E dentro da garrafa tinha muita terra preta, junto com o que parecia ser restos de algum bicho e pedaços de papel. Já sabendo o que era aquilo, eu comecei a orar para repreender qualquer que fosse a magia que tinha ali e varri aquilo para fora do corredor. Desde sempre, tinha uma energia espiritual muito forte, uma conexão muito forte com Deus. Então a magia não passou nem perto de mim. Só que Evil não tinha essa mesma sorte e a magia pegou nele. Então aquilo lá provavelmente era terra de cemitério dentro da garrafa e tal. Depois de alguns dias, Maledite sumiu sem mais nem menos, simplesmente desapareceu. Então, por isso, sempre achei que foi ela quem fez a magia, mas nunca tive nem confirmação disso. Mesmo que no fundo eu tenha certeza que foi ela. Evil seguiu os próximos meses normal, então eu achei que a magia tinha, sumido. Já que nada tinha acontecido, mas com o tempo ele foi mudando. Ele foi ficando mais rude, estressado, e como eu sempre fui pau pra dar em doido, nunca baixei minha cabeça para ele. Tanto que em um dia que brigamos, eu cortei o fio da TV na faca. E isso a TV ainda estando ligada na tomada. As brigas ficaram piores e mais frequentes. Ele dizia coisas que me machucavam. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui, gente. É porque às vezes eu esqueço de ver e fico com medo de dar algum problema. Não, tá certo. Vamos lá, continuando. Cadê? As brigas ficaram piores e mais frequentes. Ele dizia coisas que me machucavam, usando contra mim coisas que eu havia confiado a ele. E depois de tanta briga, eu me separei dele. Cortei contato e tentei seguir em frente. Mas ele sempre vinha atrás de mim, pedindo desculpas e sendo tão doce quanto quando nós nos conhecemos. E eu, besta, voltei com ele. Mas na mesma noite que eu voltei, eu tive um sonho. Eu estava na sala da casa que eu nasci,
estava deitada no sofá. Eu me levantei devagar e olhei em volta. Vendo que tudo ao redor da casa estava simplesmente em chamas, um fogo vermelho alto que circulava toda a casa. Da janela eu podia ver um homem do lado de fora, com uma roupa branca, cabelo longo, e seu rosto era impossível de se ver. Mesmo que nada estivesse bloqueando a minha visão, ainda não podia ver o rosto dele. Mas mesmo assim eu sabia que ele estava triste me olhando. Então eu olhei para a porta da casa, vendo os meus pais ali. O meu pai segurava minha mãe nos braços, então ela chorava muito, dizendo que eu ia morrer. Eu não me lembro muito do sonho, mas só me lembro que quando eu acordei, o Evil estava ali comigo e disse que queria me pedir em casamento. Mesmo com o sonho, claramente dizendo para que eu dissesse não, eu disse sim. O nosso noivado foi longo, eu engravidei alguns meses depois e Evil saía quase todos os dias atrás de mulheres da vida com quem dormia. E ele não fazia o menor esforço para esconder isso. Mas mesmo assim eu fiquei com ele. Como se tivesse algo que não me deixasse sair de perto dele. Como se eu realmente estivesse amarrada a ele por algum motivo. Depois dos meses de gestação, eu dei à luz a uma menina linda e que roubou o coração do Evil, que por muito tempo voltou a ser aquele homem por quem eu havia me apaixonado, e eu fiquei aliviada por isso. Quando minha filha já estava com 4 anos de idade e eu com mais um no forno, nós nos casamos finalmente. Durante a gestação do segundo filho, Evil voltou a sair de casa durante as noites, me deixando sozinha, grávida e com uma criança para cuidar. E o meu tormento havia voltado. Sendo que dentro desses meses, muitos milagres aconteceram na minha vida e quem sabe num outro relato eu possa contar sobre eles. Bom, após o nascimento do meu segundo filho, um menino lindo, Evil voltou a ser tão doce como antes por um tempo. Mas uma noite em específico, algo aconteceu. Era de madrugada e eu havia levantado para beber água. Voltei a me deitar e fiquei rolando na cama, tentando dormir, quando eu vi algo. Uma sombra no pé da cama, do meu lado da cama. Era uma sombra pequena, como a de uma criança. E como a minha filha era quase desse tamanho, eu não estranhei de primeira. Apenas perguntei por que ela estava acordada. Aí o meu corpo simplesmente gelou quando eu olhei para a cama dela, já que dormíamos todos no mesmo quarto, e eu a vi ali. Minha filha dormindo quietinha. Quando voltei a olhar a sombra que tinha ali, a única coisa que eu vi foi ele meio que voar por cima de mim e diretamente para dentro do Evil, que fez um som como se não conseguisse respirar por um momento, mas então continuou a dormir normalmente. E daí para frente, posso dizer que a minha vida foi de mal a pior. Minha vida foi de ruim para quase o próprio inferno, ela está dizendo aqui. Evil começou a piorar muito, mas não só comigo. Ele começou a ser assim com a própria família, perturbando a própria mãe, gastando e controlando o dinheiro da aposentadoria dela. Ele afastou a própria e única irmã, que hoje não quer nem falar mais com ele. Perdeu o melhor amigo, que hoje em dia não o suporta mais. Ele batia muito nos nossos filhos, principalmente na minha filha mais velha, e eu não podia fazer nada, já que também não escapava de suas surras, sendo que ele sempre agredia por motivo nenhum. Minha filha... E a roliça, lógico, começou a latir agora. E minha filha cresceu presa dentro de casa, basicamente. E o meu filho tem medo do próprio pai. Eu tentei várias vezes sair, me mudar para outra casa, mas ele toda vez me ameaçava. E então, com a minha cabeça nos meus filhos, eu voltava. Nesse meio tempo, recebi a notícia de que Maledite estava morando em outro país. Havia se casado por lá e tinha um filho. Eu nunca tentei contato com ela e realmente não quero. Até porque eu não saberia encará-la nos olhos. Hoje em dia, moro fora do Brasil junto com a minha família, que continua tão problemática como antes. E a única coisa que eu peço é por oração,
pois só Deus pode me tirar de dentro dessa prisão que me encontro hoje em dia. Gente do céu. Bom, oi de novo, Ana. Essa história não teve um final feliz, como normalmente as histórias têm. E hoje em dia eu luto para ajudar minha mãe com tudo que está acontecendo. Acredite quando digo que eu deixei muita coisa fora dessa história ainda. Senão eu ficaria dias escrevendo aqui. Mas hoje em dia ele não encosta mais na gente, já que onde moramos atualmente as leis funcionam. E ele vai preso se tentar alguma coisa. Bom, esse relato é também um desabafo meu e da minha mãe, para que mais pessoas saibam da nossa história e do que estamos passando. E que mexer com essas coisas de magia, de trabalhos, não é coisa simples. Isso pode arruinar completamente a vida de alguém. Ainda pretendo mandar mais relatos, mas por agora é só. Obrigada por ler e espero que você e sua família sempre tenham muitas bênçãos, assim como os assombrados. Um beijo para você, obrigada. Então vocês acham que tudo isso é resultado, pode ser resultado de um trabalho feito, ou mais de um, pela irmã Maledite. E depois disso não tiveram mais contato, é isso? Como que é? Aonde que eu vi aqui que ela está em outro país? Ela também tá, né? Recebi a notícia de que a Maledite estava morando em outro país, se casou e teve filho lá e nunca tentei contato com ela. E não quero. Tá, vocês não têm certeza, mas Então, se realmente tem alguma coisa aí espiritual, o interessante é procurar alguma coisa espiritual também para ver se é isso mesmo e tentar quebrar, ajudar nessa parte, né, para a coisa andar. E ao mesmo tempo também tentar sair dessa, né, desse relacionamento, se tem algo ruim aí. Não sei como, eu não sei como que é a realidade aí, não sei como que acontece, mas procurar, eu não sei, porque muitas vezes a prisão é aqui, né, depois de tudo, tanta coisa que passa, não consegue mais. Então, eu não sei, realmente eu não sei como que é a situação, mas desejamos tudo de bom e espero que isso se resolva logo. E procure ajuda espiritual também. Acho que vale a pena. Aí eu não sei, de acordo com a crença, tudo, mas... né? Bom, que triste. Então, será que foi a própria irmã que fez isso? Por inveja, por sei lá o quê? Porque justamente depois que essa garrafa caiu ali no quintal da casa e... justamente depois disso, a Maledite sumiu da vida delas. Sumiu. E aí que ela ficou sabendo depois que tava... Então, será que foi primeiro? Vou lançar isso aqui, quero que se ferre e foi embora? Bom, triste se for, né? Bom, vamos para o próximo relato aqui de hoje, que também é um relato longo e se chama... Aquele mercado carregava assombrações e maledites. Vamos ver. Oi, Ana e assombrados, eu sou a fulana e vou relatar um caso que aconteceu comigo em um emprego temporário. Não haverá nomes e se tiver já vai estar trocado. Bom, logo que eu saí da escola, a saga de arrumar um emprego virou uma missão. Sem mais, eu tive oportunidade em um supermercado conhecido da minha cidade. Era um local com diversas pessoas, consequentemente, diversas energias também. Por fora, se observava um local agradável e tranquilo. Não teria como eu relatar todos os mínimos detalhes dos bastidores, mas assim, era uma loucura. Mas na época, era assim o único onde havia espaço de trabalho, onde eu tinha certa experiência. Não foram dias fáceis. Eu tinha acabado de desenvolver e de descobrir um quadro clínico de depressão e, ao mesmo tempo, por lidar com o público, tinha que mascarar todos os meus demônios o melhor possível, pois eu gostava do meu emprego. E por meio dele eu ajudava minha família também. As coisas foram ficando mais estranhas com o passar do tempo.
e as coisas foram ficando mais estranhas com o passar do tempo e conhecimento das pessoas que estavam ali. Não entendi. Enfim, o horário depois do lanche era tenebroso para mim. Na parte de cima do prédio tinha um vão entre a cozinha e o vestiário feminino, onde ficavam caixas de frutas, que não importava o horário, ali era escuro e frio sempre. Com todas as luzes ali era escuro ainda e frio. E passar na frente dele era certo para sensações horríveis. Parecia que no meio daquela escuridão tinha alguma coisa te observando, que pouco depois fora revelado que realmente tinha algo ali. Bom, como no relato de uma moça aí que foi contado aqui no canal, que enfrentou um egum que se apossava do corpo de seu marido por ele ser médium de transporte e ela com seus guias teve que tomar a frente para dar um chega para lá no espírito infeliz, a parte exata dela descrevendo, vamos dizer assim, o marido, entre aspas, entre os móveis ali da cozinha, como que se escondendo ali durante a possessão, é um exemplo perfeito para o que eu via ali naquele breu. Uma criatura negra e nebulosa que exalava toda aquela opressão e raiva para os funcionários. Acontece, Ana e Assombrados, que no passado a mulher do dono era bem conhecida por todos ali na empresa. Ela atuava junto de seu marido na parte de administração e por diversas vezes ela incorporava, do nada, na sala que ficava ao lado do vestiário feminino. Era algo característico. Mãos atrofiadas, mudança de postura, mudança na voz e o hábito de pedir cigarros junto com bebida. Falava coisas desconexas, o que para mim era claro que era um espírito baixo fingindo ser uma entidade. E quem era encarregada de fazer esse espírito voltar de onde saiu era uma das funcionárias mais antigas e com raízes em religião africana de berço. Uma mulher preta que tive orgulho de conhecer e de trabalhar junto. Sim, só ela conseguia se comunicar com aquele espírito que baixava na dona e causava pânico sobre as nossas cabeças, sem sabermos de nada por anos. Então, justamente quando a mulher faleceu, o espírito perturbado permaneceu preso à matéria, circulando por onde já conhecia e gostava. A mulher do dono faleceu, é isso? A que recebia o espírito? Ali não era escuro à toa. Foi o que a funcionária me relatou. Bom, lugar com muitas mulheres, infelizmente, naquela época mesmo, muito unidas, era um palco de fofocas e confusão, incluindo uma maledite aí nesse balaio, que realmente não era fácil de se engolir. Mas como a querida, entre aspas, era afilhada de um dos gerentes, sim, ela tinha a carteirinha de intocável. Se eu já era retraída por natureza, com ela que não falava mesmo. Eu não queria entrar no meio de suas confusões e desavenças. As meninas comentavam sobre suas peripécias e enquanto umas estavam no celular e eu lendo o meu livro, risadas eram dadas por tamanha palhaçada e frescuras. Quando ela socava a porta para entrar e aquele clima tenso vinha junto dela... Não entendi. As meninas comentavam sobre suas peripécias e enquanto umas estavam no celular e eu lendo o meu livro, risadas eram dadas por tamanha palhaçada e frescura. Não entendi. Quando ela socava a porta para entrar e aquele clima tenso vinha junto dela. Enfim, já tínhamos comentado que alguém ficava atrás da porta nos ouvindo, mas alguns rapazes também gostavam de pregar peças na gente, então dávamos de ombro. Mas nesse dia foi nítido que era ela o tempo todo. O perfil dela era de pobre soberba. Nada de errado em se vestir bem e querer ser bem vista.
Até porque, como nos vestimos, também fala muito sobre nós, né? Sobre nós mesmos. Mas ela era assim, um show à parte, sabe? Tudo de marca, rosinha bebê, aquele batom rosa chiclete horrível, sapatilha ou sandália com dedos à mostra, que era proibido, por questão de segurança no trabalho. E um cabelo com uma cor indefinida que não ornava com nada. Mas ok, burlar regras, né? Já que ela tinha contatos ali dentro e nós não. Logo chegamos nela outra vez, pois a experiência sobrenatural nesse lugar evoluía cada vez mais. Após tanto segurar as pontas com todas essas situações sinistras e piadinhas de mau gosto de outros funcionários pelo meu estilo alternativo e mais gótico, ser chamada de bruxinha e outros adjetivos relacionados, isso não era novidade. E aí eu tive a minha primeira crise de pânico. Foi no banheiro e foi terrível. Sorte minha que a nossa fiscal de caixa era uma pessoa incrível e que até hoje eu levo no coração. Mas não foi um episódio isolado. O mercado todo sabia no dia seguinte. Eu tive apoio de pessoas oferecendo orações, eu tive olhares feios por funcionários crentes, assédio por ser retraída e vista como frágil, e pessoas me oferecendo uma ida em terreiros para desenvolver o lado mediúnico, que eu sempre neguei. Minha família era toda da igreja e eu não tinha voz ativa alguma. Com o tempo passando, eu fazia o máximo para identificar o início de uma crise e então sair do salão o mais rápido possível, antes daquilo estourar. Era quase sempre no tempo de intervalo de 15 minutos e eu me enfiava em um dos banheiros do nosso vestiário para chorar e perguntar a Deus por que tanto sofrimento. Eu molhava os pulsos e nunca... eu molhava os pulsos, a nuca e só lavava o rosto e só não lavava o rosto por conta da maquiagem. Eu andava de um lado para o outro, batia nas paredes, chorava com um peso gigante sobre mim e logo sentia o meu corpo ficar anestesiado, como se estivesse em choque. Infelizmente, as crises duravam entre 20 a 30 minutos e era claro que isso foi notado, né? E é claro que isso foi notado. E com razão. Um motivo de puxão de orelha. Eu voltava do intervalo pedindo perdão a todas as meninas, pois se uma se atrasa, a equipe toda era afetada e muitas vezes o tempo de intervalo era passado da hora, com algumas sem os seus direitos de descanso. O lado bom é que a maioria sabia que não era algo proposital, pois em pouco tempo eu tive crises que algumas delas estavam presentes e me amparando. De modo inexplicável, quando dava o fim do expediente, eu tinha uma sensação de liberdade. E até voltava assim um fiapinho de felicidade para dentro de mim, de dever cumprido. Outro dia inesquecível e que de fato foi o pior dia da minha vida e o real motivo de contar esse relato, foi quando eu cheguei no serviço e não pude sentar diretamente no caixa, pois logo avisei que estava tendo sintomas da crise para a fiscal. E ela me mandou tomar um copo com água e fazer a reposição no salão. Concordei, querendo sair correndo dali por dentro, né? Mas fui fazer o meu trabalho. O meu mal é que o meu rosto não esconde quando eu estou abalada. Lembram da Maledite, que disse, que falei no início do relato? Desde que ela observou que eu chamava atenção no meio das meninas por ter um estilo diferente e causar curiosidade nas pessoas, a birra dela começou. Já não gostavam dela desde quando eu cheguei no mercado, pois sua prepotência, malícia e jeito grosseiro com as demais a isolou totalmente. Tanto que ela sumia por mais de 1 hora na hora do almoço, prejudicando a equipe com sobrecarga de trabalho. Além de falar conosco como se fosse a nossa chefe, sendo que exercia o mesmo posto que o nosso. Ninguém gostava de sentar perto dela, no serviço. Ela falava alto, era grossa com os clientes ou chegava até a fazer piadas de mau gosto absurdas, dizendo que quem tinha depressão era pessoa fresca. Isso não existia, era falta de porrada ou falta de trabalho. Olha, eu quase avancei nela quando eu ouvi essas coisas.
Mas guardei o ódio, engoli as lágrimas e ignorei a sua existência maléfica. Parece que sua diversão era afetar o maior número de pessoas ali. Eu ia de jeans, cordões, anéis, uma maquiagem gótica suave, cabelo arrumado, vermelho, coturno ou tênis preto e moletons oversize, junto da minha fiel mochila e dos meus livros. Nessa época eu comecei a descontar o estresse em mim mesma, se é que me entendem. E por favor, se chegarem a esse nível, procurem ajuda. Você não está sozinho. Pelo contrário, tem muita gente passando pelo mesmo, esperando só que alguém perceba e não julgue. Pois não é nada fácil viver dia após dia, somente certa da morte, onde tudo é preto e branco. Enfim, ela começou a usar botas, o batom rosa virou para uma cor escura, a bolsa virou mochila e uma make pesada, que só ressalta o que na verdade era para esconder. Um verdadeiro terror. Ah, e o cabelo, estranhamente, também mudou. E eu ia vestida com tal roupa. E dia seguinte ela estava com o mesmo estilo da minha roupa, só que mais exagerado e sem nexo. Eu era uma moça de 18 para 19 anos na época. E ela já era uma mulher feita, com filhos e se vestindo como uma moleca. Logo ela viu que virou chacota e caiu em si, mas os seus comentários ácidos só aumentavam. Eu sentava no caixa, ela implicava com o meu modo de sentar, implicava com os rapazes que estavam embalando as compras, dizendo que conversávamos demais e que eu me viraria sozinha ali. Quando viu que eu tomava remédios, ameaçou, dizendo que era feio fazer isso ali e que falaria com o gerente a respeito. Iana, eu só tinha os remédios no bolso porque foi autorizado. Obviamente eu tinha horários, mas mesmo com as nossas bolsas trancadas em armários, eu também me sentia melhor se os remédios estivessem perto de mim para cortar as crises. Uma das funcionárias ali, que era também da turma que só quer trabalhar e ser feliz, veio me ajudar no caixa. Discretamente perguntou como eu estava naquele dia, pois sentei só depois do almoço no caixa e ela me chamou para ir em um centro com ela. E eu concordei, pensando como que eu ia fazer, pois ela achava que isso era um processo de obsessão e não só a doença em si. Eu dei de ombros, eu não sabia explicar ao certo. E alguns minutos depois, quem se sentou no caixa em frente ao meu? A Maledite. A face da funcionária mudou para desgosto, assim como a minha. Mas o pior foi que após passar algumas pessoas no meu caixa, eu vi. Ana, eu fiquei de boca aberta. Eu vi uma espécie de nuvem negra sobre a Maledite. Aquilo se movia de forma ondulada e dava para notar que era denso. Aquilo a seguia os seus movimentos e eu abaixei o rosto, começando a hiperventilar. Apoiei os cotovelos no meu caixa e coloquei o rosto entre as minhas mãos e levantei de súbito. A funcionária que estava comigo tinha se despedido e eu nem notei. Apenas me levantei e aí a crise começou. Eu subi, passei de rosto baixo para aquele canto tão opressor e entrei no vestiário. A luz do mesmo era por sensor, o que significa que acendia somente na presença de alguém. E logo saindo todo mundo, apagava. O relógio na parede dava pelas 4 da tarde. Tinha 2 banheiros, um maior com o espelho, onde todo mundo ia, e um menor, somente com o vaso sanitário e a pia. Entrei no maior, onde tinha uma abertura por baixo da porta. Aconteceu toda aquela sessão de tortura psicológica e eu ouvi a porta se abrir. Eu parei de andar, tampando a minha boca para esconder o soluço de choro, por vergonha mesmo. Ouvi passos cruzando o cômodo, indo até o banheiro menor e fechando a porta. Deu para ouvir até a pessoa sentando no vaso. E eu liguei a torneira, lavando os pulsos, e entre o meu choro e tal, a luz do vestiário apagou. Fiquei esperando aquela pessoa sair do banheiro para eu ir logo depois, por conta da vergonha. Esperei mais um pouco e então, mais tranquila, eu saí do banheiro.
A luz acendeu e eu olhei para o banheiro menor. E, Ana, a porta estava aberta, a luz apagada e a tampa baixada. Eu levei o maior susto. Toquei meu peito e corri para a porta, saindo. Fui na cozinha, perguntei se a tia de lá havia entrado no vestiário e ela negou. Perguntei se alguma das meninas tinha subido e elas também negaram. Eu me vi maluca. Desci para o salão do mercado e a supervisora me disse que eu tinha demorado demais lá em cima. Mas eu, gaguejando, pedi desculpas e perguntei quem tinha subido lá. E ela disse que ninguém subiu, me fazendo olhar para as meninas que estavam de cara emburrada, e eu fui de caixa em caixa perguntando incrédula para todos: você subiu para o lanche? Aí eu ia para outro caixa: você subiu para o lanche? E ia para outro caixa: você subiu para o lanche? E todo mundo negando. Nem os rapazes tinham ido lá para cima. O restante da noite eu fiquei tão impressionada que comecei a subir somente quando tinha alguém comigo. E na hora de ir embora, pegar minha mochila e sair correndo, mostrando a mochila para o segurança já na rua, do lado de fora do mercado. Após isso, eu fui até a UPA da cidade, tirei 2 dias de folga. Foi muito bizarro essa visagem e pior ainda essa situação. E agora as pessoas que me davam suporte com orações e rezas meio que se afastavam quando eu chegava perto delas. Olha, essa é uma longa história, mas eu fico me perguntando, será que esse mercado era portal para alguma coisa? Ou eu só estava sendo perturbada? Ah, e a Maledite, ela foi afastada do serviço por conta do quê? Adivinhem? Depressão e crises também. Tirou sarro, falou tanto da outra e foi afastada pelo mesmo motivo. Eu voltei lá anos depois. Todo mundo que estava lá na época já havia saído. E quando entrei no mercado, ele parecia morto. Estava frio e mesmo com funcionários ali, era um silêncio aterrador, o que não é comum. Eu não me senti como antes, mas comum não foi. Perdão o relato gigante. Um beijo para você, muito obrigada. Então, vai saber o que já tinha ali, né? Juntou ali com a Maledite, mas parece que tinha alguma coisa ali. Será que era o mesmo espírito que baixava na antiga dona do mercado? E olha só aquele negócio, né? Cuidado com o que sai da sua boca, no caso da Maledite. Com inveja ou falando que era frescura e não sei o que, e no fim acabou tendo a mesma coisa. E eu abaixando aqui, né, na tela. Bom, pessoal, vamos então para o último relato de hoje de Maledite, que é um relato curto, que é esse daqui: invejosa e ingrata. Vamos ver. Oi, Ana, pode me chamar de fulana, eu tenho 16 anos e desde pequena assisto seu canal. Sou muito fã e sempre quis contar histórias que acontecem comigo e com pessoas próximas. Acredite, eu tenho muitas. Sempre que eu lembrar, vou mandar histórias aqui e espero aparecer no canal Assombrado. Desculpe pelos erros de português, um beijo para você, para o Matheus, para as crianças, para os pets, que Deus abençoe e proteja a sua família. Os nomes estão trocados, pode ficar tranquila. Bom, a história que eu vou contar agora não aconteceu comigo, e sim com a minha mãe. Tudo começou quando a minha mãe foi em um salão, que sempre ia. Só que na época fazia já um tempo que ela não frequentava esse salão. E quando foi, tinha novas funcionárias. E dentre essas funcionárias tinha uma chamada Maledite. Ela tinha parceria com a dona do salão. E ao passar do tempo... E com o decorrer do tempo, foi falando mal da dona do salão para minha mãe, colocando maldade onde não tinha. Minha mãe, sempre muito boazinha, viu as condições de vida da Maledite e quis até ajudar. Na época, minha mãe estava com muita demanda no trabalho, chegando a ficar sem tempo para nada, e ainda mais tendo 5 filhos. Ela deu alguns de seus clientes para a Maledite, e ensinou de tudo que sabia sobre estética. Minha mãe é esteticista desde sempre, mas hoje está se formando em outras coisas. Bom, minha mãe não precisava realmente da Maledite. Sempre deu conta de tudo, mas ela queria mesmo era ajudar a Maledite. Então ensinou um ofício para ela, passou algumas clientes para ela poder se reerguer.
Ao passar do tempo, Maledite foi falando mal da minha mãe para esses clientes que a minha mãe ajudou ela a adquirir. E eles foram, aos poucos, parando de procurar os serviços da mãe dela, eu acho. Maledite começou a querer entrar demais na nossa vida, na nossa casa, nas refeições e em tudo que tinha minha mãe, ela se fazia de boazinha. E em tudo que tinha minha mãe, ela se fazia de boazinha e queria ajudar, entre aspas. Eu sempre soube que tinha algo de errado com essa mulher. Minha família quase toda é médium e minha mediunidade é forte desde pequena. Mas a minha mãe, mesmo sendo médium, achava que era só ingenuidade da Maledite. Certo dia, ao descobrir que ambas compartilhavam a mesma fé, ela apresentou a minha mãe um médium que fez uma revelação à minha mãe, falando que uma pessoa que minha mãe tinha ajudado queria prejudicá-la. E nisso a entidade descreveu a Maledite e a sua inveja. Desde então, minha mãe parou de deixar a Maledite participar da nossa vida. Mas um dia as duas estavam saindo do salão e a Maledite jogou pó de pemba no salão, é isso? E a partir desse dia, os clientes que minha mãe não dava conta. E a partir desse dia, os clientes que minha mãe não dava conta de tantos... A partir desse dia, os clientes da minha mãe sumiram. Antes, ela não dava nem conta de tanto cliente. Agora, não tinha quase nenhum mais, depois que ela jogou o pó de pemba. Desde então, a vida da minha mãe virou de ponta cabeça, tendo dificuldades no trabalho até hoje. Minha mãe cortou laços com essa mulher, mas ela ainda hoje quer tudo que minha mãe tem, que é felicidade e o jeito encantador com todos. Bom, eu espero que tenha gostado do relato. Muito obrigada pela oportunidade. Com certeza mandarei mais. Beijos pra você, obrigada. Então, tem coisa que a pessoa inveja, né? Que nem o jeito da pessoa, a felicidade da pessoa. Nem sempre eles invejam. Aliás, eu acho que é mais incomum a inveja dos bens materiais. Geralmente a pessoa inveja quem a outra é. E aí acaba querendo destruir a outra pessoa por conta do que ela é, né? Alegre, feliz, tem felicidade ali e tudo mais. E a outra quer destruir isso, porque ela não é. E em vez de correr atrás de ser, né? Fazer as coisas, não. É mais fácil tentar destruir a outra para se sentir maior. Enfim, vai entender. Pessoal, esses foram os relatos de Maledite de hoje. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!